E boa noite. Então, pessoal, semana passada eu já tinha falado um pouquinho para vocês, né, sobre circulação extracorpórea, já dei uma introdução, mas eu vou repetir algumas coisas porque eu acredito que um ou outro chegue por aí, né, uma ou outra pessoa chegue por aí, assista esse vídeo depois e de repente pode ficar assim meio sem saber, mas o que essa doutora tá falando aí, né? Então, circulação extracorpórea é uma situação, um procedimento que se faz durante uma cirurgia cardíaca para que o cirurgião cardíaco possa mexer no coração sem ter uma quantidade exagerada de sangue ali que possa prejudicar o desempenho dele, que possa prejudicar a visualização de alguma coisa ali dentro do coração. Então, é utilizado esse sistema, esse procedimento, para ele poder concluir, fazer a cirurgia com mais eficácia, né? Boa noite, Lídia. Boa noite, Marilei. Em orações pela paz mundial, sim, sempre, né? Uma situação muito complicada. Mas vamos tentar fazer dessa live um momento assim, pra gente espairecer um pouco também, né? Eu sei que os assuntos aqui são sobre saúde, às vezes algumas doenças, né? Mas são para esclarecer vocês e eu espero que vocês aproveitem e que seja, né, que seja fácil de entendimento, que eu consiga realmente falar em palavras simples para que esclareça, né? Muito bem. Então, como eu estava falando para vocês, a circulação extracorpórea, ela é um procedimento que é feito durante a cirurgia cardíaca. E é uma coisa que se faz antes de começar a realmente corrigir o que está de errado. Então, o que acontece? Tem toda uma preparação do organismo do paciente antes, né? Para pegar, para direcionar o sangue que o coração bombeia e o sangue que o pulmão oxigena para uma máquina, né? Então, o cirurgião, antes de fazer qualquer procedimento, ele vai canalizar, ele vai usar cânulas em artérias, né? Que são como se fossem veias. Existe o procedimento através de veia também, mas o mais comum é a partir de um processo arterial mesmo, né? De artérias. Então, ele vai canalizar as artérias para poder mandar esse sangue para essa máquina. Eu até que coloquei aqui para vocês que tem umas alterações, umas situações que acontecem depois da circulação extracorpórea que eu não queria esquecer e eu coloquei aqui em separado para eu não esquecer de comentar com vocês, né? E até trazendo uma curiosidade, entre aspas, né? Um dado a mais, né? Uma explicação a mais, porque a circulação extracorpórea, ela não é igual, mas ela é semelhante a ECMO, que é ECMO, que é a sigla, né? ECMO, que é sobre aquele procedimento que se faz para poupar o pulmão de alguns pacientes que estão em situação de UTI, né, por conta de Covid. Está sendo muito comentado da ECMO, que é uma circulação extracorpórea, né, através de uma membrana para poupar mesmo o pulmão por um tempo, deixar o pulmão descansando, a máquina funciona no lugar do pulmão, né? E isso pode
A ECMO, ela pode ser usada só para descansar o pulmão. Nem sempre tem uma canalização assim para coração também. Pode ser só para o pulmão, que é a respiratória. Então, isso é só para exemplificar aqui para vocês, né? Porque está sendo muito falado dessa condição, né? Da ECMO, desse tipo de procedimento que é usado em UTI para poupar o pulmão dos pacientes com Covid, né? Mas não é só para isso, mas para o Covid é o que está sendo mais comentado, né? É como se fosse colocar o pulmão numa situação artificial para o nosso pulmão orgânico, natural, descansar. A médica passou um remédio para circulação para minha mãe. Passou só uma caixa, ela deveria usar direto ou não? Eu não sei, Neuza. Tem que ver que medicação é essa, né? E tudo mais. Eu aconselho você ligar para a médica, né? Geralmente o médico deixa um contato, ligar para a secretária lá para o estabelecimento e dar uma perguntada, pedir para, mesmo que seja para a secretária, né? Perguntar para a médica se é uma caixa só ou se é para usar direto. Eu não vou saber te falar, assim, é muito vago, eu tenho que saber qual o problema, qual o remédio, uma série de coisas, né? Deixa eu ver aqui, a Lucia, Marilei, seu Dionísio, boa noite. Deixa eu ver aqui, que eu já me bananei aqui nas perguntas, nas mensagens. Sônia, boa noite. Neuza, Flavonide. Flavonide pode ser que seja por um tempo curto, mas é bom dar uma perguntada, porque tem gente que usa direto. Tem gente que usa contínuo, né? Então é bom perguntar. Tem que falar com ela mesmo. Muito bem. Vilma, boa noite. Legal, então, gente. Então, nós estamos aqui falando sobre circulação extracorpórea. Eu dei esse dado a mais, esse exemplo a mais, que é a ECMO, que é como se fosse uma circulação extracorpórea, só que pode ser realizado só para o pulmão. A ECMO pode ser realizada só para o pulmão ou para pulmão e coração, e tem sido usada como uma opção de tratamento, de uma forma de potencializar o tratamento dos pacientes graves de Covid, né? Ou que precisam fazer um transplante pulmonar, né? Alguma situação grave que precise dar um alívio para o pulmão do paciente. E na circulação, e sobre a circulação extracorpórea, eu queria falar para vocês que eu entrei nesse assunto semana passada, para quem não estava aqui, que eu estava falando sobre a cirurgia do meu marido. E o meu marido, ele foi submetido à circulação extracorpórea. E eu convivi com essa situação, né, do pós-operatório, dentro de casa, de um paciente pós-cirurgia cardíaca, que ficou em circulação extracorpórea por 81 minutos, que é uma quantidade razoável de tempo. E assim, tem coisas que acontecem que elas são reversíveis. Então, para quem já lidou com paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, ou que vai lidar com paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, algum familiar, né, alguma pessoa próxima, é interessante saber sobre as coisas que podem acontecer, os efeitos que podem dar e o que é passageiro, né? Que a maioria dessas alterações que dá após a circulação extracorpórea são situações passageiras. Elas não ficam pro resto da vida. Pode acontecer coisas graves também, gente, porque numa cirurgia cardíaca tudo é muito
pode acontecer assim, acidentes, né? Durante a cirurgia acontece. Não deveria, mas pode acontecer. Na vida tudo pode. Então, na circulação extracorpórea, nesse procedimento que é feito dentro da cirurgia, né? Para poder preparar o paciente para a cirurgia em si, aí também pode acontecer algum acidente com a artéria que tá recebendo a cânula, né, para poder drenar o sangue, ou com os órgãos também. Pode acontecer. Por isso que cirurgia cardíaca é sempre muito sério. Nunca é uma cirurgia cardíaca, nunca é uma cirurgia que se possa falar que é uma coisa tranquila, que é uma coisa simples. Não dá para falar que é simples nunca, né? É coisa séria mesmo. Rosa, boa noite. Maria Oliveira, boa noite. Rose Baldissera, boa noite. Gente, eu tô meio assim... Hoje não tô no meu 100%, né? Mas eu tô tentando coordenar aqui para vocês de uma forma que fique simples, né? Com palavras simples para vocês compreenderem melhor essa situação, né? Que acontece. Para quem tem que lidar com pós de pacientes que fizeram cirurgia, né? É interessante saber, né? E se ouvir, né, tiver numa conversa, tiver ouvindo alguém falar sobre aquilo, vocês podem opinar, podem mostrar que vocês conhecem e que já ouviram falar. É interessante. Né? E sobre a ECMO também, se alguém quiser me perguntar alguma coisa sobre ECMO, quiser colocar aí a perguntinha, eu vou buscar aqui na minha cabecinha para responder para vocês. Muito bem. Então, sobre a circulação extracorpórea. Então, depois que ele coloca as cânulas nas artérias e tudo, ele pode efetivamente fazer o procedimento dentro do coração, né? Porque sem a circulação extracorpórea seria difícil mexer numa cavidade, num órgão que dentro tem muito sangue, né? Então, na realidade, não é só na cirurgia cardíaca. Também pode acontecer de um outro tipo de cirurgia, uma cirurgia na artéria aorta, que precisa do desvio do sangue para você conseguir fazer um procedimento com mais segurança, né? Então, faz-se o cirurgião canaliza o sangue para esse aparelho, para ele ser oxigenado, né, para a circulação do resto do organismo continuar, mesmo ele operando, né? Deixa eu ver, eu andei fazendo um resuminho aqui, eu vou conversando com vocês, vou vendo o que vocês vão escrevendo e acabo me perdendo no meu roteiro. Mas assim... então aqui eu coloquei para eu lembrar que a ECMO tem a respiratória, né, que eu já falei, a ECMO tem a veno-arterial, que é para canalizar as artérias, e ela é para quando se tem um procedimento cardíaco, né, e que o objetivo é otimizar o tratamento até a melhora do quadro do paciente, né, até o paciente melhorar ou até o transplante, no caso da ECMO. No caso aí eu citei o COVID, né, para vocês. No caso de circulação extracorpórea em geral, nós vamos ter efeitos dessa circulação em alguns elementos, em alguns dados que acontecem com o nosso organismo, né? Então, vai ter alteração na glicose do sangue, vai ter alteração na forma como o rim funciona, vai ter alteração
na situação, se o sangue está mais ácido, se o sangue está mais básico. Geralmente o sangue pode ficar mais ácido, a gente diz acidose. Na qualidade do sangue, o sangue vai estar intimamente relacionado com o aparelho. Ele não vai estar ligado no organismo, vai ser num aparelho. Então, quando o sangue bate nesse aparelho, ele está em contato com esse equipamento, ele vai ter uma alteração, ele vai se alterar, a coagulação dele altera, a coagulação do sangue fica mais frágil quando o sangue está em contato com a máquina. Isso é muito importante. Pode simular uma situação assim, como se fosse uma infecção, uma inflamação generalizada, e dá um resultado, às vezes, assim, como se fosse um hemograma de infecção, mas na realidade é porque o sangue entrou em contato com uma máquina, que é uma coisa estranha ao organismo da gente. É diferente do organismo da gente. Então, aquele sangue vai ficar ali, como é que eu posso falar para vocês? Num ambiente estranho mesmo, né? E ele vai ficar sensibilizado. Ele vai ficar um sangue fragilizado. Tanto é que muitas pessoas que fazem o procedimento de cirurgia cardíaca e ficam em circulação extracorpórea, eles normalmente, assim, mais de 80% dos casos precisam fazer uma transfusão de sangue. Não foi o caso do meu marido não precisou fazer transfusão. Mas em torno de 80% dos pacientes, é bastante gente, né? Bastante. Precisam fazer reposição do sangue, porque muito do sangue, além de se perder durante a cirurgia mesmo, ele fica fragilizado a ponto de não ser o suficiente para o organismo. Mas o nosso organismo maravilhoso se recupera, né? Nem que precise receber uma ou duas bolsas lá do sangue, mas o organismo se recupera disso, e isso que é muito interessante, né? Isso que eu acho muito interessante. Muito bem. Conforme outra coisa que eu coloquei ali para lembrar de falar para vocês, que o tempo de circulação extracorpórea também é muito importante. O quanto menos tempo fica, melhor. Só que nem sempre você consegue fazer uma cirurgia que tem um tempo curto, né? Então, quanto menos tempo, melhor. Então, por exemplo, 60 minutos é um tempo pouco, uma hora é pouco, é um tempo bom, né? 80 minutos, 90 minutos já começa a ficar um tempo mais prolongado, já começa a ter mais agressão ao organismo do paciente. Então, quanto melhor ele reagir, for mais rápida a cirurgia, por isso que é importante ser um cirurgião habilidoso, responsável, um cirurgião concentrado, focado, né? Um bom cirurgião, com uma mão boa, uma equipe boa, para poder fazer uma cirurgia cardíaca, porque se ele perde tempo, o paciente fica vulnerável a situações complicadas que de repente mais para frente pode gerar assim, muita coisa da circulação extracorpórea reverte, mas se o tempo de circulação extracorpórea for muito comprido, pode acontecer de uma coisa ou outra acabar não revertendo, né? Então precisa ser um cirurgião muito bom. Só que é aquela coisa, né, gente? Voltando lá, cirurgia cardíaca nunca é simples. Cirurgia cardíaca, quando precisa fazer, é porque precisa mesmo. Ninguém vai indicar uma cirurgia cardíaca desnecessária. E tudo é possível ali mesmo. É uma série de dados, uma série de situações que podem acontecer, né? Muito bem. Então, vamos falar aqui, continuar falando. Boa noite para a turma.
Deixa eu ver aqui. Marta, boa noite. Valéria, Miranda, boa noite. E Valéria Bartels. Duas Valérias, uma seguidinha da outra aqui. Muito bom. Turma, vai dizendo aí de onde vocês são, porque eu gosto de saber e eu não consigo guardar de memória todos, né? Muito obrigada pela simpatia de vocês, pelos coraçõezinhos. Eu amo quando vocês me mandam coraçõezinhos. Gláucia Pazetti, boa noite. Marley, boa noite, Marley. Marley, foi você que me falou semana passada que queria assistir a live? Eu acho que eu me comuniquei com você na semana passada durante a live. Me diz aí se foi você mesmo. Valéria tá dizendo que é de Sorocaba. Ai, que saudade do meu estado natal, São Paulo. Muito bom. Eu tenho uma tia que mora pertinho de Sorocaba, que eu amo de paixão. E tem uma prima que eu amo de paixão, que mora ali pertinho de Sorocaba também. E muito bom. Uberaba, Valéria. Nossa, eu tenho uma amiga irmã que é de Uberaba. E a filha dela tá morando em Uberaba, fazendo cursinho em Uberaba. Marley é de Hortolândia. Bacana, Marley. Foi você, Marley? Ah, muito bom. Chegou um pouquinho atrasada, mas chegou. Eu espero que eu tenha explicado assim, de forma bem simples, que esteja fácil para vocês entenderem. Porque quando você está falando assim e não tem ninguém para você olhar, para dar um feedback, assim, para você saber o que se está entendendo ou não, né? E sem uma lousa, um quadro negro também fica mais difícil, né? Um slide, né? Também ajuda. Falando só assim, às vezes fica complicado mesmo, eu sei como é que é. Né, Terezinha? Boa noite, Terezinha. Terezinha tá sempre comigo, de Uruguaiana. Tá aí, Terezinha, não sabia que você era de Uruguaiana, é a primeira vez que você me fala. Muito obrigada, a gente sempre conversa nas lives também, né, Terezinha? Célia, boa noite. Muito boa noite, turma. Hoje eu tô aqui com o celular na mão, sentada, mas com o celular na mão. Tô tentando gravar no outro celular que tá aqui na minha frente e eu tô apoiando a minha mão no suporte do outro. Vamos ver o que isso vai virar depois. Muito bom. Então, assim, deixa eu ver aqui. Eu já falei do tempo da circulação extracorpórea, né? Então, se fica muito tempo, então piora tudo, né? Aí o equilíbrio da acidez do corpo vai ficar mais abalado, a glicose do corpo vai ficar mais abalada e o tempo também que vai levar o paciente para sair do tubo, porque quando o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele é entubado para ter um suporte respiratório melhor. É uma cirurgia sob anestesia geral. E na anestesia geral, o paciente é entubado. Quando o paciente fica muito tempo em circulação extracorpórea, esse tempo para tirar o paciente do tubo aumenta também, porque a acidose do corpo aumenta também. Então, eles não podem tirar o paciente do tubo enquanto essa acidez do corpo não melhorar. Isso foi uma coisa que aconteceu com meu marido. Ele ficou um pouco mais tempo entubado, algumas horas só. Foram poucas horas, mas ficou umas 4 ou 3 horas a mais entubado, porque a acidez do corpo dele não estava reagindo, ele estava demorando para reagir, porque ficou um tempo de circulação extracorpórea um pouquinho maior, mas dentro do aceitável também, tá, gente? Tudo dentro do aceitável, graças a Deus, perfeito, maravilhoso que foi, tá? Então, tudo lindo. E ele tá aqui do lado escutando também, doido para saber também, ele é outro que tá curioso no assunto.
Então, isso aqui eu já falei também. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, os efeitos. Eu acabei colocando aqui, acabei falando já quase tudo que eu escrevi aqui, mas os pacientes, depois que eles saem da circulação extracorpórea, eles podem ter, assim, logo em seguida eles têm alguns efeitos. Pode ter febre, porque o organismo está reagindo àquilo tudo, né? Pode ter sinais de pressão baixa, com sensação, com todos os sintomas de pressão baixa mesmo, quando começa a suar frio, mal-estar, a gente chama de baixo débito, porque tem menos sangue circulando, porque foi consumido durante a cirurgia uma quantidade de sangue, né? E ainda, principalmente antes de repor, de conseguir repor com soro, com bolsa de sangue, né? Aí também, até recuperar tudo isso, pode ter sinal de baixo débito, de pressão baixa, né? E pode ter também, pode não, geralmente acontece de aumentar as células de defesa do organismo, porque é como se aquilo tudo fosse uma agressão, é como se fosse um corpo estranho, como se fosse um invasor no organismo da pessoa. Então o organismo vai reagir mesmo. E reage firme, gente. O sistema de coagulação vai ficar, eu já falei para vocês, vai ficar mais abalado, vai ficar menos, a coagulação vai ficar com mais dificuldade, porque vai consumir muita quantidade de plaquetas. Falando em plaquetas, gente, tá tendo um surto de dengue aqui em Cacoal, que é coisa absurda. E dengue, tem dengue hemorrágica. Para quem já ouviu falar de dengue hemorrágica, já ouviu falar de plaquetas, porque na dengue cai plaqueta, a plaqueta, a quantidade de plaqueta do sangue vai lá no pé, cai mesmo. Quem aí já ouviu falar em plaquetas e quem aí sabe como é que anda essa situação da dengue no estado de vocês? Me conta aí, turma de São Paulo, turma do Rio Grande do Sul, de Manaus. A Rayane tá em Manaus. Como é que tá a dengue aí em Manaus? Rayane, me conta. Obrigada, Lídia. Tudo que eu quero é que vocês consigam assimilar esse conhecimento da forma mais fácil possível para vocês conseguirem explicar para as pessoas também. Recife, Pernambuco, né, Lídia? Ô, delícia! Melhor lugar do mundo. Nilza, olá. Tudo bem com o marido? O marido tá ótimo, tá sentadinho ali jogando paciência enquanto eu falo com vocês. Próxima live fala sobre plaquetas baixas. Tá aí, posso pensar nisso sim. Não é a minha especialidade, mas eu posso, porque tá tendo muita dengue. É bom falar de plaquetas. Plaquetas, assim, não está dentro da minha especialidade, porque eu não sou hematologista, mas tem muito a ver com o meu dia a dia, porque a gente usa muito medicamento antiplaquetas para diminuir a questão do risco de trombose. Tanto é que o meu marido está usando antitrombótico, que é antiplaquetário, que muitas pessoas conhecem o AS, né? O ácido acetilsalicílico. É um tipo de antiplaquetário. O clopidogrel é o outro tipo de antiplaquetário. Então, turma, já falando aqui, vamos pegar o gancho. Se tiver alguém usando AS, se tiver com dengue, gente, tem que parar, tá? Tem que ir lá medir como é que estão as plaquetas, o hemograma completo. E no hemograma completo já vem as plaquetas junto, para ver quanto estão as plaquetas, porque dependendo de como for, tem que parar, certo? Então, isso aí é uma coisa até que tá agora no dia a dia da gente mesmo, né? A Marley tá falando aqui. Pessoal da Secretaria, Vida, Saúde e equipe passam direto nas casas para ver os quintais. Aqui isso aí. Aqui em Cacoal tá meio parado isso. Não tô percebendo isso, não.
Aqui no Mato Grosso também tá uma mistura de dengue, covid, isso é dengue e covid, oh meu Deus. Secretaria de Saúde. Ah, tá, entendi. Secretaria de Saúde. Aqui em Quaraí, Rio Grande do Sul, a Rose, também do Rio Grande do Sul, Rose. Tem muitos focos de mosquitos transmissores da dengue pela cidade, mas não temos a doença, graças a Deus. Ai, que bom. Que bom. Acabar com esses focos aí, né? Tem que ter uma campanha muito boa, mas eu acho que aí no Rio Grande do Sul deve